Casamento, se não houver manutenção, a casa cai? Ou se cai. Ainda ontem nós estávamos aconselhando um casal, um jovem casal, e eu falei exatamente isso, que o casamento é um carro. Se você não cuidar, não der manutenção, não fizer revisão, não trocar pneu, né, não colocar um combustível bom, ele não vai travar, não vai andar, não vai funcionar, ou vai funcionar capenga, né? Então, assim, a gente também precisa, de tempos em tempos, sentar e ajustar, né, aparar as arestas para que funcione, porque são dois universos diferentes que precisam se encaixar e funcionar bem. Então, nessa tentativa de que funcione bem, pode ser que muitas vezes a gente precise parar e falar a respeito daquilo que não está dando certo e o outro ter a capacidade de ouvir com atenção e entender o lado do outro, né? Essa manutenção é para isso, é para que a gente consiga ter um casamento longo, né, e feliz. Porque, assim, às vezes a grande dificuldade que a gente percebe nas pessoas é que as pessoas querem casar para ser feliz, quando na verdade a gente tem que casar amando tanto o outro que a gente quer vê-lo feliz. Então não é sobre a minha felicidade, é sobre a felicidade que eu proporciono para ele, e em contrapartida ele vai me proporcionar também, né? Porque todo mundo gosta de ter alguém que ouve com atenção, todo mundo gosta de ter alguém que é carinhoso, todo mundo gosta de ter alguém que é atencioso, mas às vezes a gente não está disposto a ser essa pessoa, né? E uma dica para os casais, olha, você precisa investir na sua esposa. Você precisa ter um tempo, um dia da semana, para você ter, né, tem que ter um Vale Night aí, né, com a esposa, e sair, deixar os filhos com a sogra, com a tia, né, uma noite, para vocês terem esse tempo juntos. É necessário que o casal tenha um tempo junto, né? A gente aconselha casais e descobre que tem anos que não leva para comer uma pizza, sabe? E não precisa gastar, você leva para tomar um picolé ali, ó. Leva a dona... Não precisa ir para Cancún. Não, né? Precisa, né? Se dá para ir no churrasquinho perto de casa, vai no churrasquinho. Mas o casal precisa de ter esse tempo, né? A sós precisa de ter esse tempo de qualidade para poder colocar o bate-papo em dia, colocar a conversa, né? E o homem, ele tem dificuldade de escutar, né? Essa é uma característica nossa, mas e a esposa tem que ser sábia ao falar. Isso é tão forte que você está falando, porque assim, ó, muitas vezes as pessoas acham que casamento se constrói com atos extraordinários. Tem que ser uma viagem para Cancún, tem que ser isso, tem aquilo. E esquece do ordinário do dia a dia. Isso. Então, assim, são os atos ordinários que vão ajudar a manter um casamento sólido, um casamento feliz. Vai ter dias mais difíceis? Sim, vai ter dias mais difíceis. Mas se você ficar esperando, nossa, daqui a 2 anos eu programei uma viagem com a minha esposa, sei lá, para Paris que seja. Mas e durante esses 2 anos, o que vocês vão ficar fazendo? Vai esperar chegar a viagem para viver o extraordinário dentro da vida, dentro do casamento de vocês? Então as pessoas precisam aprender que esses atos ordinários do dia a dia é que vão manter essa base saudável da relação. E aí eu quero ir até para a palavra. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas hoje elas se casam pensando assim, qualquer coisa separa. Isso. Não pegam, assim, não entendem qual que é a verdadeira força do casamento. E aí a palavra ela vem nos falar, né? Lá em Coríntios, 1 Coríntios 7, no versículo 10 e 11. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente, o marido não repudie sua mulher. Então, assim, o que nós estamos falando aqui não veio da cabeça do Léo, da Bárbara, não veio da minha, veio da palavra. E nós acreditamos que aqui está o nosso manual de vida. Então, assim, a gente sabe que dias difíceis eles podem vir, mas a palavra vem falar assim, cara, se está difícil, lembra, se você casar, se você separar, deu ruim para você não vai casar mais não. A questão é que, assim, as pessoas, quando elas se separam, elas já estão pensando, normalmente, né, muito difícil não ser dessa forma, no plano B. Eu vou largar desse porque eu vou arrumar outro que vai me atender melhor.
né? E isso é falta de Deus. Porque quando a gente casa, a gente não está fazendo só uma aliança entre nós, é uma aliança nossa com o Senhor. Então a gente assumiu um compromisso perante Ele. E nós vivemos dias que as pessoas não têm temor do Senhor. E quando nós não tememos, né, a Deus, que é diferente de ter medo, né? O temor é reverência, respeito, é realmente reconhecer a grandeza dele sobre nós. Quando a gente perde esse temor, a gente perde a capacidade de entender que a gente não pode fazer o que a gente quer, que não se trata só de você ser agradado o tempo todo, e que não é importante o compromisso que a gente faz com Deus. E aí é onde muita gente se perde, porque aí você vai largando uma família aqui, outra família ali, outra família lá, um monte de filhos sem pai, né? E as famílias disfuncionais vão E aparecer. vai repetindo ciclos, Sim, né? Sim. E chegamos no nível que estamos hoje, né? Porque hoje, quando a gente olha para a sociedade, é verdadeiramente um caos. É complicado. Às vezes a gente entra numa sala de aula, a gente percebe que cada aluno ali é uma história, e às vezes uma história muito difícil, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso casamento. E nós que representamos, que falamos, nós somos o povo de Deus, nós precisamos ter respostas que o mundo não conhece. Então, é a nossa família que representa o ideal da família cristã. Então, se a gente está dentro de uma igreja, está dentro de uma comunidade, né, estamos lá igual vocês comungam, nós ceiamos, né, estamos tomando parte daquilo que é precioso para o Senhor, então a gente precisa dar um bom testemunho na nossa casa. E o cordão de 3 dobras vem para isso, né? Uau, Quando você fantástico chama, isso. quando você chama o Espírito Santo, né, Deus para o seu casamento, é onde a corda não vai arrebentar. O cordão de 3 dobras não se arrebenta Não se facilmente. arrebenta facilmente. Então, é bíblico. Quando você tem esse entendimento de chamar Deus para o seu casamento, né, com certeza o cordão vai ficar bem mais forte.